Olá, boa noite. Boa noite. Um dia após ser alvo de nova denúncia, o presidente Temer discute em São Paulo com advogados os próximos passos de sua defesa. No Rio, o presidente desconversou sobre a nova acusação. Joesley Batista depõe à justiça sobre suspeita de crime financeiro. Ele disse que, por ter mexido com poderosos, está preso. Já Wesley Batista disse que não sabe que crime cometeu e a justiça negou soltar os donos da JBS Friboi. Ricardo Saldi, executivo do grupo, foi transferido para Papuda. Eduardo Cunha está em Brasília para prestar depoimento no processo em que é acusado de corrupção na Caixa. E Forças Armadas que atuam no Rio suspendem ações por falta de dinheiro. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Um dia depois de ser alvo de denúncia, o presidente Michel Temer veio a São Paulo para discutir com os advogados os próximos passos da defesa. Parecia que nem era com ele. Durante a visita ao Instituto Estadual do Cérebro, no Rio de Janeiro, Michel Temer se fez de desentendido quando um repórter perguntou sobre a denúncia. Em relação a quê? Ao hospital? Respondeu o presidente. Durante o discurso, também nenhuma palavra sobre o caso. Depois saiu sem falar com a imprensa. O ministro da Saúde também desconversou. Ricardo Barros, do PP, citado na lista da Odebrecht, se valeu da economia. Nós estamos governando plenamente e estas questões não interferirão na determinação do presidente Temer de entregar um país melhor do que recebeu ao seu sucessor. Temer não falou em público, mas tudo indica que não pensa em outra coisa: barrar a segunda denúncia contra ele. E nessa articulação, veio do Rio direto aqui para São Paulo para discutir a estratégia jurídica e política com assessores. Temer tem pressa porque tem medo que aliados que estão presos comecem a falar. O Ministério Público aponta o presidente da República como o chefe da organização criminosa, o chamado quadrilhão do PMDB, que, segundo a investigação, movimentou 587 milhões de reais em propina. Segundo o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, os comparsas de Temer, do quadrilhão, são os ministros Moreira Franco, da Secretaria-Geral, e Eliseu Padilha, da Casa Civil. Também os ex-ministros de Temer, já na cadeia, Henrique Alves e Gedel Vieira Lima, o homem dos 51 milhões de reais. Além do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e do ex-assessor pessoal do presidente, Rocha Loures, o emissário da mala de 500 mil da JBS Friboi. Outro crime atribuído a Temer é o de obstrução à justiça. A denúncia cita a gravação feita por Joesley Batista, da JBS Friboi, no encontro com Temer no porão do Palácio do Jaburu, na qual, segundo Janot, Temer concorda com os pagamentos a Eduardo Cunha e ao doleiro Lúcio Funaro, em troca do silêncio deles. Joesley Batista, um dos donos da Friboi, e Ricardo Saldi, ex-diretor do grupo, também foram denunciados. Em nota, Temer disse que a denúncia é realismo fantástico, recheada de absurdos, e que é uma tentativa do procurador-geral para encobrir suas próprias falhas. E a defesa do presidente pediu hoje ao Supremo para devolver nova denúncia à Procuradoria-Geral da República. Os advogados alegam que Rodrigo Janot citou vários fatos anteriores ao mandato de Temer e não teria feito menção à regra de imunidade prevista na Constituição Federal, segundo a qual presidentes da República só podem ser processados por fatos relacionados à função. Agora cabe ao ministro Edson Fachin decidir sobre a questão. E hoje foi o último dia útil do Procurador-Geral Rodrigo Janot à frente do Ministério Público Federal. Janot se emocionou durante o discurso no auditório da Procuradoria, no qual fez um balanço dos seus 4 anos de gestão. Também hoje o procurador completou 61 anos de idade. Tenho sofrido nessa jornada, que não poucas vezes pareceu-me inglória, toda a sorte de ataques. Resigno a meu destino, porque mesmo antes de começar, sabia exatamente que haveria um custo por enfrentar esse modelo político corrupto e produtor de corrupção, cimentado por anos de impunidade e de descaso. As páginas da história hão certamente de contar
com a isenção em verdade, o lado que cada um escolheu para travar sua batalha pessoal nesse processo. Na segunda-feira, Raquel Dodge, que foi escolhida pelo presidente Michel Temer, toma posse como Procuradora-Geral da República. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O Brasil tornou-se um país paradoxal. Em nova denúncia contra Michel Temer, a Procuradoria sustenta, com base em indícios consistentes, que o grupo político que governa o país é uma organização criminosa. Quem não foi preso continua no Palácio do Planalto. Simultaneamente, o mercado financeiro comemora altas históricas. A Bolsa de Valores está eufórica com a notícia de que não há a mais remota chance de a Câmara dos Deputados autorizar o Supremo Tribunal Federal a investigar a quadrilha que a Procuradoria enxerga no Planalto. É claro que a delação de Gedel Vieira Lima pode reverter essa onda de otimismo, mas por ora, ninguém parece se importar com o fato de que os personagens que a Procuradoria denuncia como criminosos são os mesmos que conduzem, a partir do Palácio do Planalto, os negócios bilionários do Estado. Denunciados junto com Michel Temer, os ministros palacianos Moreira Franco e Eliseu Padilha, por exemplo, têm voz ativa na venda de estatais e na concessão de aeroportos e rodovias. Mantê-los em posições tão estratégicas, sem uma sentença que os redima, que os inocente, é mais ou menos como colocar gato para vigiar sardinhas. Mas quem se importa? Boa noite. Em audiência de custódia em São Paulo, Joesley Batista, um dos donos da JBS Friboi, criticou o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e disse que, por ter mexido com os poderosos, está preso. O juiz João Batista Gonçalves manteve a prisão dele no caso que investiga se os irmãos Batista usaram informações privilegiadas em operações financeiras. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região também negou o habeas corpus para ele e Wesley. Depois de deixar Brasília de manhã, Joesley saiu do prédio da Polícia Federal em São Paulo por volta das 3 da tarde e seguiu para a Justiça Federal na região da Avenida Paulista. Ele foi ouvido pelo juiz federal João Batista Gonçalves, responsável pela Operação Tendão de Aquiles, que apura se os irmãos Batista usaram informações privilegiadas para lucrar no mercado financeiro. A investigação aponta que entre abril e maio deste ano, eles compraram e venderam ações da JBS durante 6 dias e compraram também dólares às vésperas da divulgação das gravações do acordo de delação premiada com altos lucros como resultado. Joesley tem um pedido de prisão nesse caso, mas já estava detido desde domingo por ordem do ministro do Supremo, Edson Fachin, por outra denúncia, de que é suspeito de ter omitido informações em delação premiada. O empresário falou sobre o acordo da audiência de custódia. Até o presidente Temer falou isso em rede nacional, né? Isso aí eu fui mexer com os poderosos, né? Os donos do poder, estou aqui agora. Mas são fatos humanos que acontecem e como tudo na vida, isso também haverá de passar. Estou pagando por ter delatado. De que forma vai passar, a gente ainda não sabe porque não temos bola de cristal. Ele também disse que a quebra de imunidade foi um ato de covardia. O procurador, acho que foi muito questionado, né, sobre a nossa imunidade. E, por fim, resolveu pedir a quebra da nossa imunidade, né? Eu achei um ato de covardia, queria dizer, por parte dele. Depois de tudo que fizemos, depois de tudo que entregamos de prova e tudo. Joesley e Wesley Batista devem permanecer presos, porque a Justiça aqui de São Paulo também negou pedido de habeas corpus para os dois no processo sobre crime financeiro. Segundo a juíza federal Thaís Ferracini, Joesley demonstra pouco apreço pela autoridade e observância da lei e que, em liberdade, os donos da JBS Friboi podem movimentar de novo o mercado financeiro em favor deles e que eles representam risco à ordem pública. Enquanto isso, Ricardo Saldi, executivo do grupo, foi transferido para o presídio da Papuda, em Brasília. A defesa dele diz que está preocupada, já que no local estão presas 6 pessoas delatadas por Saldi e pelos irmãos Batista. Saldi também é suspeito de ter mentido e omitido informações no acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República, que já pediu a rescisão do compromisso. Ontem, o relator da Lava Jato no Supremo converteu a prisão de Joesley e do diretor de Relações Institucionais do grupo, Ricardo Saldi, em preventiva,
quando não há prazo para ser suspensa. A defesa de Joesley afirma que a prisão dele é ilegal e que recorreu da decisão que negou a liminar no pedido de habeas corpus dos 2 irmãos do Superior Tribunal de Justiça. Segundo o advogado, a inexistência de qualquer outro preso preventivo no Brasil pela acusação de insider trading revela que é, no mínimo, curioso. O irmão de Joesley, Wesley Batista, disse em depoimento à Justiça Federal que não sabe qual crime cometeu. Ele está preso preventivamente por uso de informações privilegiadas para lucrar no mercado financeiro. O depoimento de quarta-feira foi divulgado hoje. Excelência, eu estou me perguntando nessas últimas 6 horas se o crime que eu cometi foi ser um colaborador. Porque eu, sinceridade, com tudo que o senhor pode imaginar, eu estou me perguntando qual é o crime que eu cometi, qual é a minha periculosidade. Eu sou cidadão brasileiro, moro aqui, vivo no Brasil, a prevenção é para prevenir, de eu fazer o quê? De eu trabalhar. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, também foi transferido hoje. Ele estava no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e foi para a carceragem da Polícia Federal em Brasília. Na próxima semana, Eduardo Cunha deve depor no processo que apura desvios no Fundo de Investimentos do FGTS, FI e FGTS. A ação corre na Justiça do Distrito Federal. Ele responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Cunha está preso desde outubro do ano passado. Na Lava Jato, o PMDBista já foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a mais de 15 anos de prisão. O Ministério Público afirma que ele recebeu propina em contrato da Petrobras para a exploração de petróleo no Benin, na África. Em proposta de delação premiada, ex-ministro Antônio Palocci afirmou que Lula atuou para atrapalhar as investigações da Lava Jato. Palocci relata ainda que entregou dinheiro ao ex-presidente Lula. A informação foi divulgada pela revista Veja. De acordo com a revista, ele teria afirmado que entregou pessoalmente pacotes de dinheiro de 30, 40 e até 50 mil reais ao ex-presidente Lula, em pelo menos 5 ocasiões. E ainda que o Instituto Lula, em São Paulo, mantinha uma contabilidade paralela para acobertar o desvio das doações. Segundo o ex-ministro, quem administrava esse caixa clandestino era o petista Paulo Okamoto, presidente do Instituto. Okamoto sempre negou qualquer irregularidade no comando da instituição. O ex-ministro Antônio Palocci relata também, na proposta de delação que negocia com a força-tarefa da Lava Jato, entregas de dinheiro em quantias maiores. Segundo Palocci, quando os pedidos envolviam cifras elevadas, quem era o encarregado de fazer o transporte da propina era o sociólogo Branislav Contic, que entregava as remessas de dinheiro ao Instituto. Contic era assessor de Palocci. Segundo o ex-ministro dos governos Lula e Dilma, o dinheiro era usado para pagar despesas pessoais do ex-presidente e de familiares dele. E tanto as pequenas entregas quanto as grandes remessas, transportadas por Branislav Contic, seriam da contrapropina que Lula mantinha com a Odebrecht. Em depoimento a Moro, Palocci contou que Lula teria feito uma espécie de pacto de sangue com a empreiteira. Já Lula, em seu segundo encontro cara a cara com o juiz Sérgio Moro, na quarta-feira, chamou Antônio Palocci de calculista e frio. Ele é tão esperto que ele é capaz de simular uma mentira mais verdadeira que a verdade. Palocci é médico, é calculista, é frio. Na proposta de delação, segundo a Veja, Palocci também descreve pelo menos 2 ocasiões em que Lula teria atuado diretamente para atrapalhar as investigações da Lava Jato. Ele disse que em março de 2016, Lula o chamou para uma reunião na sede do Instituto Lula. No encontro, o petista disse que o ex-presidente tinha a informação de que seria preso e que estava pensando em aceitar o convite de Dilma para assumir a Casa Civil e assim se livrar das investigações a cargo de Moro. Outro fato relatado por Palocci foi a operação para nomear Marcelo Navarro para o Superior Tribunal de Justiça. A versão é a mesma dada por outro delator da Lava Jato, Delcídio do Amaral.
Segundo Palocci e Delcídio, Navarro teria se comprometido em soltar Marcelo Odebrecht como medida para sua delação. De acordo com Palocci, foi o próprio Lula que lhe confirmou este acerto. O acordo de delação premiada de Palocci ainda não foi fechado com o Ministério Público. Os procuradores aguardam que ele apresente provas do que até agora apenas disse. O prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, disse hoje que vai continuar as viagens para outros estados e para o exterior. A afirmação foi feita depois que o Ministério Público pediu esclarecimentos sobre as viagens. O prefeito já esteve em várias capitais brasileiras e entre os destinos internacionais, Estados Unidos e China. E nós não temos nenhum problema em responder ao Ministério Público sobre o que estamos fazendo. Quero voltar a repetir que as viagens que faço com o meu dinheiro, eu pago as minhas viagens, seja no Brasil, seja no exterior, é uma opção que eu tive. Assim como outras iniciativas, eu uso o meu automóvel, eu devolvo o meu salário para o terceiro setor e quero voltar a dizer e reafirmar, vamos continuar a viajar no Brasil e fora do Brasil, tantas quantas vezes forem necessárias para mostrar os valores da nossa cidade, atrair investimentos, gerar empregos e produtividade. As Forças Armadas que atuam nas ruas do Rio de Janeiro suspenderam as ações por falta de dinheiro no orçamento das tropas. Em nota, a comunicação social do Comando Militar do Leste confirmou a suspensão provisória das operações no estado até que o governo federal repasse as verbas. Segundo o jornal O Globo, pelo menos 4 intervenções realizadas nos últimos dias na cidade não foram pagas pelo governo federal. Por causa do atraso, o Exército não fará outras ações até que a situação financeira se normalize. 29 pessoas ficaram feridas em um ataque terrorista no metrô de Londres hoje de manhã. O alerta terrorista na Inglaterra foi elevado para o nível crítico, o que significa que um outro ataque pode ocorrer a qualquer momento. O ataque foi por volta das 8h30 da manhã na estação Parsons Green, a 7 quilômetros do centro de Londres. Testemunhas ouviram uma explosão e viram uma bola de fogo tomar conta do vagão antes de ele ser esvaziado. Houve pânico e, além dos feridos pela explosão, passageiros acabaram pisoteados. Apesar dos relatos de vítimas com ferimentos graves, o Serviço de Saúde britânico confirmou que ninguém corre o risco de morrer. Segundo a polícia, os terroristas deixaram uma bomba relógio improvisada montada dentro de um balde e que não foi detonada completamente. O prefeito de Londres, Sadiq Khan, disse que a cidade não vai ficar intimidada e garantiu o reforço do policiamento e a presença do exército nas ruas e eventos públicos, como as partidas de futebol do campeonato inglês. A premier britânica Theresa May criticou o presidente americano Donald Trump, que pouco depois do atentado publicou em sua conta no Twitter que os responsáveis pela ação já seriam conhecidos da inteligência britânica. A primeira-ministra afirmou que especulações como a de Trump são inúteis e não colaboram com a investigação. A Polícia Federal prendeu hoje 12 pessoas acusadas de roubar dinheiro de clientes depositado em poupanças sem movimentação na Caixa Econômica Federal. A operação, batizada de Duas Caras, cumpriu mandados de prisão em 3 estados brasileiros: Paraná, Santa Catarina e Paraíba. A quadrilha usava um funcionário da Caixa para obter dados dos clientes com contas sem atividade. Eles tiravam documentos falsos com o nome de correntistas e depois realizavam movimentações. O esquema teria desviado mais de R$1 milhão de aposentados, empresários e até de um jogador de futebol que tinha poupança no banco. Um funcionário da Caixa, de nome Francisco Casasmo Júnior, foi detido, acusado de repassar as informações para os bandidos, que fizeram mais de 400 operações fraudulentas neste ano. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou acima dos 75 mil pontos, batendo novo recorde histórico. O principal índice da Bovespa subiu 1,47%. Com isso, na semana, a Bolsa acumula alta de 3,66%. O dólar fechou quase estável, cotado a R$ 3,11. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O pessoal do mercado financeiro está feliz feito pinto no lixo. Aliás, isso nem é figura de linguagem, modo de dizer. A podridão continua a jorrar em Brasília. Michel Temer e seus ministros estão cada vez mais enrolados e o pessoal do dinheiro grosso nem liga. O que está acontecendo?
O pessoal do dinheiro acha que está tudo bem? Tanto faz. O que importa é que nada deve mudar na política tão cedo. Interessa que a economia brasileira tenha ignorado as novas notícias de podridão. Enfim, o mercado financeiro mundial está uma calmaria, o que ajuda o Brasil. Sobra tanto dinheiro no mundo que algum vem para cá, mesmo nesta bagunça. Quando apareceu o grampo de Joesley Batista em Temer, lá em maio, parecia que o mundo iria desabar. O dólar teve a maior alta em década, a bolsa desabou, as taxas de juros dispararam. Passou um mês do caso do grampo e a gente viu que a economia não estava sendo afetada pelo rolo de Temer. O pessoal do mercado financeiro ficou ainda mais calmo quando viu que Temer não iria cair. Ou, se caísse, que a política econômica iria continuar a mesma. Temer mostrou que tem capacidade de adquirir apoios no Congresso, vamos dizer assim. Dificilmente vai ser decapitado, mesmo com uma nova denúncia contra ele, acusado de organização criminosa, outro nome de formação de quadrilha. É certo que não vai acontecer nada com Temer ou que não vai aparecer nenhum escândalo maior e mortal? Claro que não, mas o pessoal da grana grossa acha que, tão cedo, nada vai mudar no que interessa para eles. Com a economia começando a crescer um pouquinho e com a ajuda do mercado mundial e Lula praticamente fora da corrida presidencial, o pessoal faz a festa, mesmo no meio deste lixão político que virou o Brasil. Boa noite. Aqui em São Paulo, o calor continua intenso. A sexta-feira começou com 16 graus e chegou aos 34 ao longo da tarde, quebrando mais um recorde de calor na cidade neste inverno. Vamos aos detalhes da previsão para o fim de semana com Mariana Armentano. A previsão é de um final de semana de muito sol, algumas nuvens, mas nada de chuva aqui na capital. Nessa madrugada teremos mínima de 16 e máxima à tarde amanhã de 31 graus por aqui. Aí no domingo e na segunda-feira, poucas mudanças, máxima prevista de 30 graus nos 2 dias. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite e um ótimo final de semana. Até segunda, Ju. Até segunda, Gabriel. Uma ótima noite para você. Bom fim de semana. Fica agora com o programa Festa Sertaneja. Você tem uma viagem marcada para o outro lado do mundo. Não perca o Conexão Brasil-China, neste domingo, 8 da noite. Assista agora, Festa Sertaneja.